Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que a alegria do Senhor possa invadir a sua casa. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então levante e louve o nosso Deus, porque em todo tempo devemos adorá-lo e bendizê-lo. E as misericórdias do Senhor, mais um domingo, alcançou a sua casa, a sua família. Louvemos a nosso Deus. Aleluia. Ao Senhor com alegria, e que nessa manhã eu e você possamos dizer: Senhor, nos dá um coração segundo o seu coração, que o Senhor possa achar graça em nós, que o Senhor possa sondar os nossos corações com a tua palavra. A palavra de Deus, ela é vida, é verdade, porque o nosso Deus não é um homem para que possa mentir. Então, glória a Deus por isso, porque Ele sonda os nossos corações e conhece as nossas intenções. E a palavra de Deus ainda nos diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que você possa estar adorando ao seu Deus de todo o seu coração e clamando a Ele, dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Aleluia.
olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. dá-me um Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Coração disposto a obedecer, obedecer, cumprir cumprir todo todo o teu o teu querer. É isso que você quer? É isso que você busca? Deixa Deus entrar na sua vida, que Ele vai te dar um novo coração. Vai dar um coração que ama, um coração que caminha com Ele a todo instante. Meu querido, Deus ama eu e você. Nós somos a IBAG, uma igreja que não quer atrapalhar o que Deus está fazendo na minha vida e na sua. E essa realidade é algo que nós estamos proclamando para a honra e glória de Deus. O coração de Deus diz que Ele nos amou primeiro, e é por isso que eu e você aprendemos a amar ao Senhor. Então eu quero convidar você agora para, na sua casa, onde você está, nós buscarmos ao Senhor e colocarmos diante dele o nosso coração, para que Deus possa trabalhar de forma muito especial no meu coração e no seu. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos e te engrandecemos por todas as bênçãos, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa,
pelo privilégio de ouvir sobre Ti, pelo privilégio de poder usar as nossas vidas para que outras pessoas conheçam sobre Ti. Visita os nossos lares, Pai, e nos dá o entendimento que vem dos céus da Tua palavra. Nos permite, pelo Teu Espírito, compreender as profundezas do Teu querer, as profundezas do que deixaste para nós, os mistérios escondidos na Tua palavra, que vêm de encontro ao nosso coração de uma forma totalmente distinta, Pai. Usa-nos, perdoa-nos, guarda-nos na Tua santa presença, visita os nossos lares. Nós Te suplicamos que nós e nossa família possamos adorar-Te de toda a forma possível diante do Senhor. Que o nosso louvor chegue ao Teu trono como um cheiro suave, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez ouvindo sobre Ti, falando das Tuas maravilhas. Guarda cada um que nos ouve, cada um que está conosco neste momento, Pai. Visita cada lar e que eles sejam ricamente abençoados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que antes mesmo de pedirmos, o Senhor já adentrou nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que esta manhã seja uma manhã de bênçãos, para que nós possamos cada vez mais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que tens para conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém. Você pode dizer mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu? Vamos juntos? Vamos lá? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Amém. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, porque estamos reunidos mais uma manhã de domingo para celebrarmos ao Senhor. Muito obrigado, porque temos experimentado o Seu prover. Temos experimentado, ó Deus, a nossa despensa cheia. Temos experimentado, Senhor, a Sua provisão quando há escassez. E nós Te agradecemos e Te exaltamos. Sim, Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Eu quero Te pedir uma bênção muito especial para os nossos amigos que estão fazendo esse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa dar uma porção dobrada para essas casas, para essas famílias. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez acordamos e podemos celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei.
mais uma vez, graça e paz. Que bom que você já está celebrando junto conosco. Que bom que você já cantou louvores para Jesus, já adorou junto com a banda, já orou junto conosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos receber agora a palavra de Deus, essa continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, que eu prefiro chamar de Atos do Espírito Santo. Vamos receber, vamos celebrar, vamos repartir, porque essa é a nossa missão: receber, celebrar e repartir. Vamos orar pela palavra. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo teu favor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra manifesto em nós, através de nós, apesar de nós. Obrigado, Senhor, por vivermos num país livre, aonde podemos, dia após dia, manhã, tarde e noite, podermos pregar a tua palavra, lermos a tua palavra, meditarmos na tua palavra, podemos até compartilharmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de morarmos numa nação livre. Te louvamos, te rendemos graça e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Olha para mim, nós vamos hoje continuar aquele estudo ou aquela mensagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, tá bom? Semana passada você acompanhou conosco o capítulo 20, hoje vamos para o capítulo 21, semana que vem eu te convido junto comigo mais uma vez de novo, eu também prego e menciono o capítulo 22, então que você possa junto conosco crescer nessa temática, que é a temática da igreja primitiva, dos primeiros discípulos, o apóstolo Paulo sendo convidado pelo Senhor Jesus a se tornar um apóstolo também da casa de Jesus, da obra de Jesus, da vontade de Jesus. Então, vamos continuar aqui, vamos para o capítulo de número 21, é um capítulo de 40 versículos, tem 40 versos, nós vamos ler de forma pausada, porque o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos é um capítulo muito rico em detalhes. Para alguns, o capítulo 21 é um capítulo, mas para você que é um estudioso da palavra, um observador da palavra, aquele que ora pedindo a Deus para que o poder da palavra seja manifesto diante dos seus olhos, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que o capítulo 21 não é apenas um capítulo, mas é o capítulo. É um capítulo extraordinário, um capítulo muito rico em muitos detalhes. Verso de número 1 do capítulo 21 vai dizer assim: tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Na verdade, eu estou no verso 36 de Atos 20. Por quê? Eu preciso voltar com você só esses dois versos, o 36 e o 37 e o 38. 3 versos para você mergulhar comigo no 21. Sabe por quê? Porque é uma sequência. Vem comigo. 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choravam muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens na terra que mais viveu despedidas traumáticas. O apóstolo Paulo foi o homem que na terra mais viveu despedidas de choro, de lágrimas. Você vai ver daqui a pouco no capítulo 21, que essas despedidas paulinas, essas despedidas emocionantes de Paulo, continuam acontecendo também no capítulo 21. É por isso que eu li com você 36, 37, 38 do 20, para você entender que as despedidas não começam no 21, mas é de capítulos anteriores, ok? Agora sim, agora vamos comigo no capítulo 21, no verso 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes, e dali até Pátara. 2. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos.
dias. Vem comigo. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Querido, uma despedida emocionante no finalzinho do capítulo 21, um novo embarque no início do capítulo, no finalzinho do 20, mais uma despedida emocionante, um novo embarque no início do capítulo 21, e preste atenção agora, por favor. Eu falei para você que o capítulo 21, ele é rico em detalhes. Olha o verso 4 comigo, vem comigo. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eu costumo dizer que a intimidade com o Espírito Santo fará com que os cristãos façam uma leitura clara dos tempos. Uau! Vamos devagar. A intimidade com o Espírito Santo, quando um cristão, ele só não tem, mas ele é íntimo do Espírito Santo, ele vai conseguir fazer uma leitura dos tempos. Você vai ver durante o capítulo 21, vários momentos, eu dando ênfase a número de dias que o apóstolo Paulo, junto com alguns do que os acompanhavam, ele não tem o controle do tempo que ele fica em cada lugar. Na verdade, esse tempo que ele fica em cada lugar é uma leitura que ele faz guiado, dirigido, orientado por uma pessoa linda chamada Espírito Santo de Deus. Paulo, ele chega ali, mais uma cidade, mais um povo, agora na Síria, desembarca em Tiro, e ali sai daquele navio, encontra alguns discípulos, e fica ali 7 dias cravado. Eles, presta atenção, eu estou no verso 4, eles pelo Espírito, alguns homens de Deus, os discípulos que ali estavam, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, recomendavam a Paulo que ficasse ali com eles, recomendavam a Paulo que não saísse do meio deles. Eu volto a repetir, tem muitos cristãos que são tão íntimos do Espírito Santo, isso na verdade não é privilégio de alguns, isso é para quem quer e quem busca, ok? Eles são tão íntimos do Espírito Santo que eles conseguem fazer a leitura do tempo mesmo, cronos, do tempo que Deus quer para eles, em cada lugar, em cada ciclo, em cada estação, em cada amizade, em cada tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo os orienta, os dirige, os governa, os instrui em tudo. Ainda que no verso 4 você leia comigo que os discípulos que ali estavam recomendaram Paulo pelo Espírito, e esse Espírito é com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ainda assim, que não fosse uma recomendação da carne deles, Paulo decide ficar ali um tempo. Mas que tempo foi esse? O tempo que o Espírito Santo permitiu. É por isso que eu prefiro chamar de Atos do Espírito Santo. Olha que prova linda do que eu estou te falando. Olha o verso 5. Eles, pelo Espírito, glória a Deus. Verso 5, Atos 21, 5. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui, filho. Ah, não, eu estou no verso 4 ainda, desculpa. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ok, verso 5. Mas quando terminou o nosso tempo ali... Então significa que os guiados pelo Espírito Santo conseguem fazer uma leitura do tempo. Ah, eu não sei se é para ficar, eu não sei se é para morrer, eu não sei se é para ir embora. Não, menos. Olha para mim, a intimidade com o Espírito Santo faz com que cristãos tenham a capacidade, tenham condições de fazer a leitura do tempo, da missão que Deus o confiou.
Olha o que o autor de Atos escreve. Olha o que Lucas narra para nós. Mas quando terminou o nosso tempo ali. Quem determinou o tempo? Quem escreveu que tempo era esse? Em que agenda que estava escrito isso? Em que contrato que estava escrito isso? Nenhum. Então quem que determinou o tempo que ali tinha se findado? Uma pessoa, uma voz, uma presença, o Espírito Santo dentro deles. Partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, mais uma despedida emocionante. Eu falei para você que o apóstolo Paulo foi um dos homens que na terra, na minha opinião, ok? Na minha opinião, foi um dos homens que mais viveu despedidas emocionantes no meio do corpo de Cristo. Olha que cena linda, gente. Imagina isso aqui. Paulo chega naquele local, Paulo encontra os discípulos, e os discípulos agregam agora os seus filhos e suas mulheres para se despedirem de Paulo. Eles vão para fora da cidade, e ali na praia, Lucas narra que eles se ajoelharam e oraram juntos na praia para a despedida de Paulo. Por quê, pastor? Possivelmente eles nunca mais viriam Paulo. Uau! Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Despedidas extraordinárias e emocionantes. Eu falei para você que o capítulo 21 ele é muito rico em detalhes. Eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso fazer isso, me ajuda. Me ajuda e me desculpa. Volta no verso 20, capítulo 20, no verso 25 aí, filhão, põe na tela aí. Capítulo 20, 25, olha aqui. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Olha o que Paulo declara no 20. É por isso que é onde ele passava, as pessoas ficavam ali atemorizadas. Será que é o nosso último encontro com Paulo? Será que é a última vez que nós vamos ver ele? Então as pessoas choravam, por quê? Porque possivelmente nunca mais o veria. Aqui no capítulo 20, Paulo anuncia: ei, nunca mais vocês verão a minha face. Despedidas emocionantes. Pode voltar para o capítulo 21, no verso 5. O que a gente quer falar para você nessa manhã? Até aqui, são 40 versículos, só até o 5. O que eu preciso trazer à memória junto com você nessa manhã? Discernimento do Espírito. Quando eu falo para você que a nossa intimidade com Deus, ela vai nos proporcionar o privilégio de fazermos a leitura dos tempos, eu estou falando para você de discernimento do Espírito. O mesmo discernimento do Espírito que Paulo também, Lucas e mais alguns com eles tiveram lá atrás. No capítulo 20, que você assistiu semana passada, no verso 21, que eles vão dizer assim: impelidos pelo Espírito Santo, ou seja, discernimento do Espírito. Verso 6. Depois de nos despedirmos, mais uma despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro, e aportamos em, meu Deus, quer quase falar em línguas, em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. Escreve aí na tua Bíblia, um dia. Ei, quando é cheio do Espírito Santo, consegue fazer a leitura do tempo. Depois de partirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Bota 7, filhão. Depois prosseguimos a nossa viagem partindo de Tiro e apartamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos ali um
um dia. Antes 7 dias, agora um dia. Por quê, pastor? Porque existe uma voz que vai guiando a viagem missionária paulina em todo momento, e essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. Verso 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Filipe foi um dos primeiros discípulos a serem discípulos para um povo que não era judeu, da linha judaica, por gentios. Ele tinha 4 filhas, verso 9, ele tinha 4 filhas virgens, que profetizavam. Eu quero abrir um parênteses aqui. Esses virgens aí não significa virgindade de pureza sexual. Esses virgens aí é virgem de serem gurias, meninas novas, 13, 14 anos, 12 aninhos. Esse virgem é de nova e não de alguma coisa relacionada a sexo, ok? Ele tinha 4 filhas novas, novinhas, e elas profetizavam, num período que mulher quase não falava. 4 meninas novas na casa de Filipe, o seu pai, profetizavam. Irmãos, olha para mim, por favor. Olha o poder da influência dos pais em cima dos filhos. Filipe, um dos primeiros discípulos entre os gentios. Filipe, um homem de Deus. Filipe, um pregador do evangelho. Filipe, um discípulo de Jesus, tem na sua casa 4 filhas extraordinárias, novas e que profetizavam. O poder da influência dos pais na vida dos filhos. Eu falei para você que o capítulo 21, ele é muito rico em detalhes. Verso 10. Depois de passarmos ali vários dias, grifa na sua Bíblia, vários dias, 7 dias, um dia, vários dias. Ah, Espírito Santo, seu lindo, vários dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Ágabo pegou o cordão, e pelo que o texto nos dá a entender, possivelmente ele não sabia que era do apóstolo Paulo, ao ponto dele mencionar: assim fará com o dono desse cordão. Vão pegar ele, vão amarrá-lo, vão amarrar ele, da forma que eu peguei esse cinto que é dele, e amarrei nas minhas mãos, nos meus pés, e irão amarrá-lo em Jerusalém, e vão entregá-lo aos gentios. Queridos, olha para mim. Depois de muitas despedidas já emocionantes de Paulo agora chega mais nessa cidade, passa ali vários dias, vem um homem, um profeta de Deus, e entrega um recado para Paulo: ei Paulo, se prepara, a chapa vai esquentar em Jerusalém. Se prepara. Irmãos, como é que fica a cabeça dos crentes, dos amigos, dos discípulos que estavam junto com Paulo? Como é que fica a cabeça deles? Sabe como é que fica? Verso 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Mais uma vez, tudo de novo acontecendo. Paulo não vai, Paulo, por favor, Paulo fica, Paulo, vão te matar, Paulo, ei. As ideias brilhantes sempre serão muitas. E na verdade essas ideias brilhantes não é porque o povo é ruim, não, é por causa de amor. O povo está falando: Paulo, fica aqui, não é porque o povo queria impedir a obra de Deus, não. O povo é bom, o povo é de Deus, o povo é santo.
Mas o povo, por ser bom, de Deus e santo, queriam preservar a vida de Paulo, queriam preservar a saúde de Paulo, a integridade física de Paulo. Mas o que eles não sabiam e não estavam entendendo é: Paulo, por ser íntimo do Espírito Santo, sabia fazer a leitura dos tempos. E por Paulo fazer a leitura dos tempos, Paulo menciona o verso 13. Coisa linda. Então Paulo respondeu para eles: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ei, meu filho, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, nós temos condições de fazer a leitura dos tempos e não paramos. E por que não paramos, pastor? Porque o Espírito Santo continua nos movendo e nos dando forças. Vambora, Paulinho, vambora. Não para não, deixa ele chorar e vai. 14. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos. Tentamos convencer Paulinho, não deu, desistimos. E dissemos assim: seja feita a vontade do Senhor. Ah, irmãos, que coisa linda, que declaração maravilhosa de Paulo, que declaração maravilhosa de Paulo. Estou pronto para ser amarrado, estou pronto para morrer por causa de um nome, e esse nome se chama Jesus de Nazaré. Intimidade com o Espírito Santo, faz a leitura dos tempos e estar pronto, preparado para qualquer embate futuro. Por quê? Porque quem o chamou é fiel para completar a obra até o dia final. Que mentalidade, pelo amor de Deus, que coisa linda. Verso 15, depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Uau! Então tudo aquilo que os discípulos estavam com medo, agora acontece. Paulo chega em Jerusalém. Detalhe, Paulo chega em Jerusalém, já avisado pelo profeta Ágabo, o que vai acontecer lá. É essa geração, é esse nível de cristãos que estamos precisando no século 21 em nossas igrejas e cidades. Um povo que, ainda que seja avisado por Deus que vai ter embate, mesmo assim não corre. Por quê? Porque confia em quem? 100%, em quem? Com toda a sua vida, em quem? Na voz daquele que está dentro dele, chamado Espírito Santo de Deus. Yes. 17, Paulo chega em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Tem sempre alegria na chegada, hein? Sempre. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. O povo de Deus sempre se une. O povo de Deus sempre se une. E as tranqueiras, pastor, as tranqueiras também sempre se unem. Da mesma forma que gente ruim atrai gente ruim, o povo de Deus atrai o povo de Deus. Paulo chega em Jerusalém e vai encontrar quem? Tiago. Quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus. Paulo vai se encontrar com um dos irmãos de Jesus. E todos os presbíteros estavam presentes. Uma turma linda. Uma igreja ali reunida. E Paulo no meio deles. Verso 19. Paulo os saudou e relatou de forma minuciosamente, o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Paulo começa a contar tudo que Deus estava fazendo na vida dele para o povo de Deus. Olha que coisa rica, olha que detalhe rico. O que Paulo está fazendo na prática?
Na prática, Paulo está fortalecendo a fé dos irmãos. Na prática, Paulo está, sabe o quê? Engrandecendo o nome de Deus para o povo de Deus. Na prática, Paulo está falando assim: ei, se ele fez comigo, ele pode fazer com você também. Fica firme, vamos embora, povo de Deus. Paulo fortalecendo os irmãos de Jerusalém com o seu testemunho. Eu quero que você guarde isso. Paulo tinha prazer em contar o seu testemunho. Mais para frente um pouquinho, você vai entender por que eu estou te falando isso. No próximo domingo, no capítulo 22. Vem comigo. Verso 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Verso 21. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Mentira, calúnia, fazer o quê? Falar, ué. E agora Paulo está lá em Jerusalém, e a fama de Paulo lá é essa aí. A fama de Paulo lá é que ele ensina os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Mentira! O que Paulo fazia, e fazia com excelência, era falar para o povo gentio, que não era de uma linha judaica, que eles, os gentios, não precisavam fazer tais práticas judaicas, e realmente não precisava. Mas eles falaram que Paulo ensinava isso para quem? Para os judeus. Mentira. Já viu esse filme em algum lugar? Mentira contra o povo de Deus? 22. Que faremos? Perguntaram os irmãos que estavam com Paulo. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Olha que ideia brilhante. Tiago, irmão de Jesus, está no meio. Olha que ideia brilhante. Paulo, só tem uma forma de você se escapar. Faça o que lhe dizemos. Verso 23. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com eles, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Paulo, siga esses homens que fizeram um voto dentro dos costumes e das leis judaicas, para que você passe também como alguém que veio para cá, mas não veio com intuito de guerra, de querer abominar a lei, de querer abolir a lei, mas que você precisa, Paulo, viver a lei da boa vizinhança. Paulo, escuta a gente, viva a lei da boa vizinhança, Paulo, por favor. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Sabe o que Paulo fez? Paulo gostou da ideia. Paulo gostou da ideia, irmãos. Meu irmão, por favor, olha para mim, por favor, isso aqui é poderoso demais. Falta 16 versos para a gente acabar o capítulo 21. Mas isso aqui é poderoso demais. E é aqui que muita igreja, muitos cristãos, muitos discípulos de Jesus se perdem. Qual foi o recado que Paulo recebeu do profeta Ágabo? O profeta falou para Paulo: ei, vão te amarrar, da mesma forma que eu amarrei com o seu cordão, as minhas mãos e os meus pés irão te amarrar lá em Jerusalém. O que Paulo fala? Não tem problema, estou disposto a ser amarrado e morrer pelo nome de Jesus. Coisa linda, só tem um porém. Paulo se esquece aqui, do que ele falou lá atrás.
Olha que perigo que o povo de Deus tem de viver uma palavra, uma convicção, uma certeza, e um pouco mais à frente, no decorrer da viagem da sua vida, se esquecer o que ele era convicto até mês passado, semana passada, ano passado, década passada. Olha que perigo. Paulo entra na ideia da boa vizinhança, para quê? Para evitar que eles queiram fazer algum mal contra ele, queira prendê-lo, mas ele já tinha sido avisado, ele já tinha concordado com isso, e mais, ele falou que estava disposto a não só ser amarrado, mas morrer. Mas Paulo entra no jogo da boa vizinhança para não desagradar o povo em Jerusalém. Ah, meu filho, eu te falei que não era apenas um capítulo, verso 25, quando os gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa, quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Eles já estão falando para Paulo que eles já deram todas as orientações para os gentios. Beleza, coisa boa, top. 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens. Paulo concordou, Paulo gostou da ideia e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Paulo fez tudo conforme a ideia dos irmãos. Paulo fez tudo conforme os irmãos lhe deram uma ideia. Paulo, esse plano aqui é infalível. Paulo se purifica. Paulo rapa a cabeça com a rapaziada. E eles vão ver que você é um camarada que respeita a lei, sim. Que era tudo mentira. Irmãos, olha para mim, por favor. Ainda que você faça tudo para a lei da boa vizinhança imperar, não adianta. Ninguém quebra o projeto e o plano que Deus já falou. Acorda, Brasil. Paulinho, volta para o centro. E aí no verso 27, você vai ler comigo sobre o quê? Sobre o quê? Que a ideia da boa vizinhança falhou, porque Paulo é preso, da forma que Ágabo falou, um profeta de Deus, que ia acontecer. Não deu certo. 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Verso 28. Gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o povo, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Mais uma vez uma mentira contra Paulo, ainda que agora estivesse careca, não adiantou, vai ser preso igual. Por quê? Porque o que Deus falou, irmão, vai acontecer. Não tem plano brilhante que impeça, não tem ideia de boa vizinhança que impeça. O plano que Deus já traçou para a sua igreja, para o seu povo, para a nossa missão, vai acontecer. Não adianta a lei da boa vizinhança com o mundo. Ai, Jesus. Deixa eu ler isso aqui para você rapidinho. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Isso aqui não é um texto da Bíblia, ok? Eu vou dar uma pausa no 28, vou ler isso aqui para você e a gente volta no 29, ok? Presta atenção, é um texto bem curtinho. Ironicamente, a detenção que levou à prisão final de Paulo ocorreu por causa de um mal entendido. Sim, na verdade ele procurava assegurar sua lealdade à igreja de Jerusalém ao concordar em fazer votos judaicos. Contudo, espalhou-se o rumor de que Paulo havia levado gentios impuros a uma área proibida do templo e uma revolta popular explodiu. O restante de Atos relata
várias instâncias dos apelos jurídicos de Paulo. Qual foi o mal entendido? O mal entendido foi que eles falaram que Paulo levou numa parte do templo proibida, sem ser judeu entrar, levou gregos no templo e profanou este santo lugar. Olha como é que a religião é uma praga. Só pode entrar quem é dos nossos. Se não for dos nossos, não entra no templo, não vai nem para o céu. E o pior é que tem igrejas que se dizem cristãs com esse mesmo pensamento. Não vai entrar no céu se não for da nossa denominação, da nossa igreja, da nossa placa, do nosso gueto gospel. Está achando que isso mudou? Isso tem até hoje, meu filho. Então o mal entendido que Paulo levou gregos para dentro do templo fez com que ele fosse preso, ainda que tivesse feito os votos, ainda que tivesse aceito a boa ideia, ainda que tivesse rapado a cabeça. Por que nada adiantou? Porque Deus falou que iria acontecer assim. Não escutou porque não quis. 29. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Viram Paulo na cidade com um gentio e por isso que julgaram que Paulo levou esse camarada aí, quase um troço, meu irmão, um trófimo, para dentro do templo. Aí que está a confusão. É aí que está a calúnia. Não, mas nós vimos ele com o gentio na cidade. Então, com certeza ele... irmão, esse negócio de com certeza sem ter visto. Com certeza ele levou lá para dentro. Foi aí. Foi aí que a casa caiu. 30. Estamos acabando, falta 10 versículos. Vem comigo. Tem coisa poderosa aqui ainda. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo e arrastando para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. 32. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Cuidado com o que você fala. Ei, igreja, olha para mim. A sua oração de ontem você não se lembra mais hoje, mas o céu pegou. Paulo não vai, Paulo vão te pegar. Para de chorar, gurizada. Eu não só estou disposto a ser amarrado, como morrer pelo nome de Jesus. Irmão, cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu abre tua boca, meu filho. Bota no 31 de novo. Não profetizou lá atrás? Não falou que está disposto a morrer por Cristo? Agora vai tomar um pau dos bons. Tentando eles matá-lo, chegaram notícia ao comandante. Agora bota o 32 de novo. Começou a apanhar aí já, ó. Ele se reuniu imediatamente, alguns oficiais e soldados com eles, correu para o meio. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Paulo não falou que está disposto a tudo por amor ao nome de Jesus? Então está aí, vamos embora, quebra ele todinho no pau. Cuidado com o que tu pede para Deus, hein? 33. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado. Com quantas? Com 2 correntes. Tem gente que já pegou. O que Ágabo falou? Da mesma forma que eu amarrei primeira as minhas mãos, segunda os meus pés, vão fazer com você lá em Jerusalém. Quantas tinham que ser as correntes? 2. Por quê? Porque Deus falou através da boca do profeta que seriam 2 correntes, mãos e pés. Amarraram Paulo com 2 correntes. Irmãos, olha para mim. O que Deus falou
vai acontecer. Não tem boa ideia, de boa vizinhança, de padrinho, de político, de influência. E não tem nada disso, sabe por quê? Ninguém quebra o plano, o projeto de Deus. Aleluias. O que é isso, rapaz? E tem gente achando que é só o verso 20, capítulo 21. 34. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. O comandante chega para salvar, e salvou Paulo da mão deles. Paulo para de ser espancado. Mas a confusão era tão grande que o comandante não conseguiu captar por que Paulo estava apanhando, se era de forma injusta ou se era de forma justa pelo povo. O comandante ficou confuso. O comandante tira Paulo da mão deles. E o comandante manda levar Paulo para onde? Para a fortaleza, sendo que só tem um porém. Eram fortalezas altas, eram fortalezas em níveis superiores. O que você quer dizer com isso, pastor? Tinham escadarias para chegar nas celas das fortalezas. Quando Deus quer, Deus pega o caminho da tortura, o caminho da prisão, o caminho da fortaleza, e Deus transforma esse caminho, essa escadaria, num púlpito para você falar do amor e do nome dEle. 35. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Paulo estava todo quebrado. Paulo não conseguia subir as escadas com suas próprias pernas. De tão violenta foi a pancada, ou as pancadas que ele recebeu por conta do povo. Os soldados pegaram Paulo e subiram Paulo as escadas até chegar na fortaleza para ser preso. Só tem um porém. Isso aqui é maravilhoso. No meio das escadas, o Espírito Santo pega Paulinho de novo e Paulo fala assim: eu posso falar? Eu fico imaginando os soldados falando assim: esse troço não aguenta nem andar, a gente está carregando ele, ainda quer falar. 36. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, acaba com ele. Olha para mim, quando Deus quer, Ele faz do seu pior momento de subida, ou de escadaria, ou de destino, ou de sofrimento, Ele pega esse pior momento seu e faz desse pior momento um púlpito, um tablado, um local de destaque, para que todos te ouçam. Uau! E eu termino com isso. Do 37 ao 40 de Atos, capítulo 21, nós vamos ver o discurso de Paulo, que começa assim no verso 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Isso, um diálogo entre Paulo e o comandante. Vamos de novo. 37, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, levando Paulo nas costas, porque Paulo estava todo quebrado, ele perguntou ao comandante, Paulo perguntou ao comandante: posso te dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo você fala grego? O comandante perguntou para Paulo. E o comandante falou assim para Paulo: não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu a essa pergunta do comandante: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo no meio da escadaria. 40 e último.
Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Rapaz, eu tô para ver ainda na face da terra, acho que não vai ter, eu acho não terá. Não, eu não sei, eu não posso afirmar. Eu estou para ver ainda na face da terra algum homem de Deus tão estrategista como Paulo. Parece um capítulo comum, 21, mas não é, irmãos. Todo quebrado no meio de uma escada, pede silêncio, o povo faz silêncio, Paulo abre a boca e começa a falar, mas ele fala em quê? Ele fala em aramaico. E por que ele fala em aramaico? Porque aramaico era uma língua considerada santa. Aramaico era uma língua considerada santa no meio do povo de Jerusalém. Paulo estava preparado, escreve aí, preparado. Paulo estava preparado para ser um estrategista de Deus em todo o tempo. Quando Paulo começa a falar em aramaico, o povo se cala. E por que o povo se cala? O povo se cala porque fala assim: uau, nós estamos quebrando ele, tentando matá-lo, porque nós julgamos que ele não respeita as nossas leis judaicas, e ele fala uma língua que poucos judeus falam, uma língua santa, aramaico, e Paulo começa a falar em aramaico. E por que Paulo fala em aramaico? Para poder ter moral. E teve, porque todo mundo ficou em silêncio para ouvir Paulo falar agora. Só tem um porém: o comandante nessa hora ficou perdido. E por que o comandante ficou perdido? No domingo que vem eu te respondo isso. O comandante ficou perdido porque o comandante era do exército, mas ele não sabia falar aramaico. Domingo que vem, aqui, às 10 horas da manhã, você vai aprender mais um pouquinho desse capítulo 22, que é poderoso também. E eu quero terminar o 21 falando assim para você. Deus pega Paulo no meio de uma escadaria, todo quebrado, e faz daquela escadaria um púlpito, um altar, para Paulo falar a sua história, a sua vida e o que Jesus fez com ele. Uau! Uau! Que capítulo 21 maravilhoso! Uau! Terminamos o capítulo 21 com uma lição prática para nós. Que lição prática, pastor? Que você precisa estar convicto de quem te chamou, para que ele chamou e que ele te guarda. Muitas foram despedidas dramáticas. Muitas foram despedidas de Paulo com o povo, despedidas emocionantes. Mas uma coisa Paulo não deixou que acontecesse: que ninguém parasse o que Deus o chamou para realizar. Que você e eu nessa manhã de domingo tenhamos a consciência que ninguém pode parar o que Deus nos chamou para realizar. Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa ficar guardada nos nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa manhã de domingo. Abençoamos a cada família, a cada pessoa que está conectado agora, junto conosco. Seja agora, no domingo, ou seja em qualquer outro tempo depois que esses irmãos irão assistir essa transmissão. Os abençoamos agora com toda a sorte de bênção, no nome de Jesus. Dá um amém bem alto na tua casa. Amém. Glória a Deus. Domingo que vem, capítulo 22, graça e paz. Nós não precisamos mais de homens para termos acesso ao nosso Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nos deu uma graça imerecida. Aleluia.
a nós.